Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o interesse do Cruzeiro no volante Matheus Neres, que pertence ao Palmeiras, negociações entre Cruzeiro e Grêmio pela compra do direito econômico do lateral direito Orejuela, Bruno Tubarão e Morato, e o que impede assim a contratação dos dois jogadores aqui na Toca da Raposa e a provável volta do atacante Zé Eduardo aos treinamentos do grupo principal do Cruzeiro. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E antes de começarmos, aproveite também para seguir meu perfil pessoal no Instagram, que está aparecendo aqui na tela agora, e a nossa página do Cruzeiro News na mesma rede social, beleza? Iremos começar falando justamente sobre esse caso do atacante Zé Eduardo, que desde o início dessa semana, o diretor do Raposa, André Mazzuco, vem conversando com o empresário do atleta, irmão e o próprio jogador a respeito da volta dele aqui na Toca da Raposa. Enfim, um jogador que está bastante receoso, porque assim, lá em meados de julho, o Cruzeiro já vinha interessado na volta do atacante, que voltou no início de setembro para a Toca da Raposa, mas naquela época ali o Ney Franco tinha acabado de ser demitido e não teve muita sequência, principalmente ali com o Filipão, que chegou a jogar apenas 12 minutos no duelo contra o Oeste e que ele não marcou nenhum gol e depois disso ficou mais afastado do grupo do que qualquer outra coisa. Ele que teve um certo destaque pelo Vila Nova aqui de Minas e pelo América do Rio Grande do Norte, disputando no total 11 partidas na última temporada e marcou incríveis 10 gols. E o Cruzeiro que ainda perdeu 15% dos direitos do atleta quando pediu o empréstimo do América do Rio Grande do Norte, que assim tinha uma grande expectativa para ele jogar, o que acabou não acontecendo. Mas o André Mazzuco e também o Felipe Conceição, que é o novo técnico do Cruzeiro, já afirmaram que vai dar oportunidades para o jogador, o que passou um pouco mais de confiança. E acho que isso é fundamental, porque é um atleta que possui 21 anos de idade e até mesmo poderia ser interessante uma possível valorização e o Cruzeiro vender ele futuramente com um valor bem mais interessante. E vocês, acham que o Zé Eduardo ainda merece mais oportunidades pelo Cruzeiro nessa temporada de 2021? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre o Bruno Tubarão e o Morato, dois jogadores que o Cruzeiro vem monitorando há um pouco mais de 7 dias e que também foi um pedido do técnico Felipe Conceição. Que lembrando, os dois jogadores já trabalharam com o técnico lá no Red Bull Bragantino, onde foram mais de 18 jogos ao comando do Conceição. Enfim, ele que saiu e depois foi para o Guarani, agora no Cruzeiro, e monitorou os dois jogadores. Falando inicialmente sobre o Bruno Tubarão, que é o meia que possui 25 anos de idade, e nessa temporada ele não teve muito destaque, mas entrou em praticamente todos os jogos. Disputando 33 partidas, marcou um gol e contribuiu ainda com outras 5 assistências. Jogador que, se for olhar no passado dele, não tem nenhum grande clube ou algo do tipo, e só foi começar a ter destaque pelo Boa Esporte na temporada de 2017. Foi contratado ainda pelo Bragantino em 2018, antes da equipe se transformar em Red Bull e ter esse grande investimento, e na temporada do acesso ele foi bem e continuou para esse ano. E justamente por conta assim dele não ter feito um desempenho excelente e não ser um atleta de 19, 20 anos de idade, não vejo como um grande empecilho o Red Bull Bragantino liberar o atleta. Lembrando que o Cruzeiro tem interesse em pegar os dois jogadores por empréstimo, ou seja, pagaria metade do salário e o Bragantino ainda continuaria pagando a outra metade. O outro que é o atacante Morato, esse que já fez algumas partidas pelo São Paulo e é um pouco mais conhecido, inclusive já marcou um gol contra o Cruzeiro e enfim, possui 28 anos de idade e também nessa última temporada disputou as mesmas 33 partidas, mas marcou 2 gols. Jogador que atua tanto na ponta direita quanto na esquerda, e vendo essa carência do Cruzeiro, o Felipe Conceição lembrou do jogador que atua muito bem nessas duas posições. E foi muito importante na última temporada de 2019 que conquistou o acesso ao Red Bull Bragantino, no qual ele marcou 8 gols apenas na segunda divisão. E vocês acham interessante a contratação do atleta? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro assunto importante é sobre o volante Matheus Neres, atleta de apenas 21 anos que pertence ao Palmeiras. Bom, ele que foi emprestado ao Figueirense nessa última Série B e disputou no total 22 partidas por lá e marcou 2 gols. Enfim, a equipe lá de Santa Catarina que fez uma péssima campanha, mas o jogador foi assim uma das poucas boas opções na última temporada.
E vale lembrar que todo mundo já viu essa notícia e pensou, ah, mas o volante do Palmeiras dificilmente vai sair, mas a situação é muito pelo contrário. Isso porque ele saiu do Palmeiras assim da base e foi começando a ser emprestado desde o início de 2019. Foi emprestado, por exemplo, para o 15 de Piracicaba, igual, por exemplo, o Ayrton, e não seria um grande empecilho para o jogador sair do Palmeiras ou algo do tipo. Como, por exemplo, no caso do Ayrton, que o Cruzeiro ainda manteve um percentual para o Palmeiras e aí sim facilitou ainda mais a negociação. Ele que, assim, na base joga pelo Palmeiras desde o Sub-13 e foi muito importante, assim, alguns títulos importantes da base da equipe palmeirense. Olha aqui a outra que tá me dando trabalho também, meu Deus do céu. Vale lembrar também que ele foi um pedido do técnico Felipe Conceição, que assim, desde o início do seu trabalho, ele já vinha observando alguns atletas que jogou contra ele no Guarani, e o Figueirense foi uma dessas equipes no qual ele viu a necessidade do Cruzeiro contar com um volante, e essa carência nesse setor que o Cruzeiro vem sofrendo, principalmente agora que só temos o Adriano e o Jadson para o início do Campeonato Mineiro. E o último assunto desse vídeo é sobre o lateral direito Orejuela, onde nesse último sábado foi divulgado pelo Globoesporte.com e também pela rádio Itatiaia que o Grêmio retomou as conversas para contar com o lateral. Bom, o Cruzeiro que, como eu disse no vídeo de ontem, caso vocês queiram ver, é só voltar aqui no canal, eu falei que o Cruzeiro retomou as investidas pelo Felipe Machado e aproveitando isso, o Grêmio também demonstrou interesse em comprar o Orejuela novamente. Isso porque, assim, agora o Cruzeiro está lidando com o André Mazzuco, que é o novo diretor da Raposa, e também, assim, estava bastante chato o clima anterior, porque o Grêmio já tinha decidido que iria pagar 18 milhões de reais quando terminar a temporada de 2020, e assim, o Cruzeiro não aceitou esse valor porque seria parcelado e precisaria de uma instituição financeira para ter esse valor que seria diminuído para uns 16 milhões de reais. Desde aquela época, o Sérgio Santos Rodrigues recusou essa proposta e foi à procura sim, de novos investidores. Lembrando que o Orejuela já está na toca da Raposa há um pouco mais de uma semana e muitos torcedores vieram me perguntar se poderia existir uma possibilidade de ele continuar no Cruzeiro, mas isso é praticamente impossível porque o atleta também não quer jogar por aqui e o Cruzeiro precisa de fazer caixa com a venda do colombiano. E bom, recebeu propostas principalmente oficial do Atlético Mineiro, que foi algo próximo de 20 milhões de reais. Valor excelente, mas eu não tenho dúvidas que, por se tratar do rival, o Cruzeiro não aceitou essa proposta. E ainda houve duas especulações, como o Sporting lá de Portugal e também o Flamengo, que demonstraram interesse na situação do atleta. E bom, o Orejuela que foi comprado por 7 milhões de reais quando encerrou o contrato dele de empréstimo para o Cruzeiro, e o Pedro BH pagou 7 milhões para tirar ele do Ajax. Enfim, deve vender ele por pelo menos uns 23 e pegar esse valor somente para pagar salários atrasados. Disputou ainda outras 36 partidas na temporada de 2019 e marcou 3 gols. E bom, não duvido nada o Grêmio querer envolver algum jogador nessa negociação, como por exemplo o caso do Felipe Machado, que tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2021. Ou seja, o Cruzeiro não tem nada o que fazer para resolver essa situação, e caso a equipe lá do Sul proponha uns 20 milhões de reais mais o Felipe Machado, sem dúvidas poderia ser algo bem mais interessante. E até mesmo houve algumas especulações de que o lateral esquerdo Diogo Barbosa poderia também estar envolvido em algumas negociações lá no início de novembro ainda, mas isso também seria bastante impossível por conta do salário do jogador, que lembrando, o Cruzeiro até que assim pode especular algum atleta desse tipo, mas o difícil é o jogador querer disputar a Série B e o Cruzeiro atrasando o salário de todo mundo, e porque esses atletas recebem bem mais do que, por exemplo, 200 a 250 mil mensais. E vocês acham interessante assim o Cruzeiro fazer alguma troca com o Grêmio? E também qual o valor mínimo que a Raposa deve vender o Orejuela? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Opa, você não tá no canal errado não? Então, eu venho aqui falar com vocês hoje porque eu criei um novo canal chamado Jovem de Sucesso. Enfim, vocês estavam me acostumados a me ver aqui sempre de azul e tal. Mas é uma das coisas também que eu gosto muito, que é desenvolvimento pessoal. Nesse canal eu vou abordar sobre alguns temas e por enquanto assim não teria um vídeo, algo do tipo, mas no máximo na próxima semana já vai sair muitas novidades. Que bom, é um dos assuntos que eu mais gosto, tirando assim o futebol e principalmente o Cruzeiro, né?
essa área, e principalmente se você puder me dar esse apoio, se inscrever nesse outro canal que vai estar aqui no primeiro link na descrição, eu vou ficar agradecido demais, beleza? Enfim, também assim, juntamente com esse novo projeto, vai lembrar que eu não vou abandonar o Cruzeiro News e tudo mais, e se intensificar ainda mais esse projeto aqui no YouTube, eu também escrevi um livro que é Jovem de Sucesso, 35 lições para você prosperar na vida ainda jovem. Bom, não vou prometer nada que você vai ler esse livro, vai ter um resultado incrível, mas assim, é umas lições muito importantes, e tanto assim você que tem seus 16 anos de idade, até mesmo você que já tem seus 70, 75, não tem problema nenhum, porque é algo que eu gostei demais de escrever, e até mesmo para você conhecer um pouco mais do Gustavo, um pouco fora do personagem Cruzeiro News e tudo mais, beleza? Vou deixar aqui o link do e-book e do livro, e também o link para você se inscrever no nosso outro canal, beleza? Valeu aí demais! Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.